Vamos dar início ao nosso workshop. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro workshop da Rede Portuguesa da Ciência e da Enfermagem para o Cuidado Humano, com o título Esperança no Cuidado Humano. É com muito gosto que participo como moderadora neste primeiro workshop. Sou Inês Costa, enfermeira especialista de saúde infantil e pediátrica e membro fundador da Rede Portuguesa da Ciência e da Enfermagem para o Cuidado Humano. A nossa rede foi fundada... A nossa rede foi fundada em março de 2021, sendo a coordenadora a doutora Paula Diogo. A nossa rede está vinculada ao Instituto da professora Jean Watson, chamado Watson Caring Science Institute, e nós somos os seus representantes em Portugal. Encontramos-nos neste momento em fase de crescimento. A Rede Portuguesa da Ciência e da Enfermagem para o Cuidado Humano visa promover o cuidado humanizado em enfermagem através do desenvolvimento e da disseminação do conhecimento científico, sustentado no referencial teórico de Jean Watson, e também pretende divulgar a ciência da enfermagem promovendo o cuidado humano. A nossa rede é constituída por docentes de enfermagem, enfermeiros, estudantes de enfermagem dos diferentes ciclos de estudos e investigadores que se identificam com o referencial teórico da professora Jean Watson e que apresentam motivação e interesse para aprofundar conhecimentos neste mesmo referencial teórico. Este workshop Esperança no Cuidado Humano é extremamente pertinente no contexto da nossa rede, pois a teoria do cuidado humano envolve aqui uma abordagem à pessoa na sua totalidade, respondendo às necessidades espirituais e existenciais do cliente e também do profissional de saúde. Porém, considero que quem nos pode conduzir a um maior aprofundamento sobre a esperança no cuidado humano são os nossos peritos académicos e enfermeiros da prática clínica que convidamos para este workshop. Por isso, passo a apresentar a professora Teresa Magão e a enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica Inês Jorge, a quem agradeço desde já a amabilidade e a disponibilidade para participarem neste nosso primeiro workshop. Começo então por apresentar a professora Teresa Magão, que é doutora em enfermagem pela Universidade de Lisboa, com a tese A Esperança em Ação, a experiência da esperança em pais de crianças com doença crónica. Com uma doença crónica. É mestre em Psicologia de Saúde pelo ISPA, Instituto Universitário, tendo desenvolvido a tese A Esperança nos Pais de Crianças com Cancro, uma análise fenomenológica interpretativa da relação com profissionais de saúde. A professora Teresa Magão é também enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, professora coordenadora na Escola Superior de Enfermagem de Lisboa e investigadora do CIDNUR, o Centro de Investigação, Inovação e Desenvolvimento em Enfermagem, no grupo de investigação fundamental. A esperança e a experiência vivida como fonte de conhecimento em enfermagem têm sido objeto de reflexão e investigação ao longo da sua vida profissional. Seguidamente apresento a nossa segunda oradora, a enfermeira especialista Inês Jorge, que é mestre em enfermagem na área de especialização em enfermagem de saúde infantil e pediatria, com o relatório de estágio A Promoção da Esperança de Pais de Crianças e Jovens com Necessidade de Cuidados Paliativos, uma intervenção especializada de conforto. Tem o curso de Tropical Nursing pela London School of Hygiene and Tropical Medicine e encontra-se a frequentar a pós-graduação em Cuidados Paliativos Pediátricos na Universidade Católica Portuguesa. É enfermeira especialista em saúde infantil e pediátrica, encontra-se a prestar cuidados de enfermagem à criança e família no Serviço de Pediatria 5.1 do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, e entre 2015 e 2018 prestou cuidados à criança e família no Royal Brompton Hospital, em Londres, no Serviço de Internamento e de Cuidados Intermédios de Cardiologia Pediátrica. Mais uma vez, gostaria de informar que o nosso workshop vai ser gravado e, portanto, pedia a todos os participantes que se mantivessem nesta primeira fase, enquanto as oradoras vão apresentar as suas experiências com a câmara desligada e também com o microfone desligado.
Porém, caso queiram colocar dúvidas ou questões ou ainda fazer algum comentário, pedia que o escrevessem no bate-papo para que mais tarde eu possa partilhar com as oradoras. Gostaria ainda de destacar que, para efeitos de emissão de certificado de presença, disponibilizaremos um formulário com link no bate-papo durante o workshop. Desejo um bom evento, um bom workshop e que seja uma boa experiência para todos. Muito obrigada, Inês Costa. Penso que posso começar, certo? Ok. Antes de mais nada, também gostaria de agradecer à Rede Portuguesa da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano, na pessoa da sua coordenadora, professora doutora Paula Diogo, o convite que me foi endereçado para aqui estar convosco. É com muito gosto que o faço. Espero que seja um espaço que seja útil para todos. Eu não tenho dúvida nenhuma que irei aprender muito também com as vossas partilhas. E, sem mais delongas, começaria talvez, não deixando já de dizer também, que eu e a sua enfermeira Inês Jorge estamos de facto ao dispor e depois vamos estar a trabalhar convosco em conjunto também no decurso deste workshop. Vou então talvez começar por partilhar, não é? Compartilhar a tela, só um momento. Não sei se já estão a ver. Estão a ver? Sim? Está ótimo, Teresa. Muito obrigada, muito obrigada. Então, para começar, gostaria de vos dizer que eu e a enfermeira Inês Jorge pensámos organizar este dia convosco, esta parte de dia, este fim de dia para nós, para outros colegas eventualmente o início de uma tarde, não sei, mas gostaria, portanto, de partilhar convosco como tínhamos organizado este percurso, este tempo. Eu vou começar por fazer uma apresentação que faz uma espécie de uma breve viagem disciplinar no que diz respeito ao conceito de esperança. De todo modo, é sempre insuficiente e ela será relativamente breve, tanto quanto possível, tentando, enfim, apelar a outros modos de partilha também que sejam mais sensíveis e portanto, que possam fazer-vos sentido também. Portanto, esta primeira viagem disciplinar, depois a sua enfermeira Inês Jorge irá partilhar connosco, digamos, alguns aspectos da esperança como fator de resiliência nos profissionais de saúde e a ponte com o modelo também, enfim, com digamos, com o modelo do cuidado humano de Gene Watson. Depois temos uma proposta de trabalho em grupo, e essa proposta de trabalho em grupo tem como objetivo, digamos, ou como estímulo, mais concretamente, simbolizar a esperança. Algum desses estímulos já foi, digamos, partilhado há 2 dias para todos, e será um espaço para, em grupo, partilharmos sim, imagens e reflexões sobre o sentido da esperança para cada um de nós. Depois faremos um espaço de partilha em plenário sobre esses símbolos e significados e depois uma síntese e abertura, porque ela não será de facto uma síntese, eu quase gostaria de pôr entre aspas, não é? E deixar a abertura para a vida, para a esperança também, mas para outras oportunidades. Porque este workshop não é um fechamento sobre esta temática também. Ora, gostaria de começar por referir que há uma longa tradição de usar o mito do jarro de Pandora, ou da caixa, conforme as interpretações, para refletir sobre, digamos, este enigma que é o conceito de esperança. A versão mais influente do mito é a de Hesíodo, no seu documento Trabalhos e Dias, e então o que é que vos posso dizer relativamente a este mito que com certeza conhecem? De facto, os deuses e os homens, não existiu ainda mulheres humanas, encontram-se para discutirem as relações apropriadas entre os 2 grupos. Prometeu rouba o fogo de Zeus e dá-o aos homens.
Em retaliação, Zeus decide punir os homens, enviando-lhes Pandora, que significa todos os dons, a primeira mulher humana, oferecendo-a a Epimeteu, irmão de Prometeu. A acompanhar Pandora, na versão de Hesíodo, Trabalhos e Dias, vai um jarro que ela abre, permitindo que todas as calamidades do mundo saiam, ficando apenas no jarro a esperança. De acordo com Hesíodo, Zeus tencionava que Pandora e o seu jarro, a sua caixa, enfim, noutras versões, fossem uma grande calamidade para a humanidade. Contudo, não é dita a natureza e extensão deste castigo e, principalmente, o papel da esperança nesta provação. Uma das possibilidades é de que a esperança faz parte do castigo. Zeus, nesta leitura, sabendo a propensão dos homens para desejar, permitiu à humanidade manter esta enervante presença no jarro, pensando sempre que as coisas podem melhorar e para ser sempre amargamente desapontada. Tal é a interpretação do mito feita por Nietzsche, na sua obra Humano Demasiado Humano, não tendo dúvidas das intenções malignas de Zeus e do efeito corrosivo do dom, entre aspas, da esperança. A esperança não é o único bem entre os males, mas sim o pior dos males que prolonga o seu tormento. Contudo, a interpretação predominante é de que a presença da esperança no jarro foi uma expressão da misericórdia de Zeus. Queria punir a humanidade, mas não destruí-la. E assim deu-lhe os recursos da esperança para a ajudar a sobreviver na adversidade. Manter a esperança fechada, não para a aprisionar, mas para a proteger, mantendo-a em segurança e perto, como recurso humano perene. Fica assim colocada a ambiguidade da esperança. Também a própria palavra esperança tem múltiplos usos, na medida em que pode ser usada como nome, à esperança, verbo, eu espero, ou adjetivo, estou esperançado. Vemos aqui também algumas hipóteses. A esperança enquanto nome ou a esperança enquanto verbo. A esperança enquanto nome do ponto de vista objetivo, objeto de esperança, algo que está fora de mim. Ou então a esperança também enquanto nome, mas algo que eu possuo, que integro. Também a esperança como verbo, que de algum modo introduz o sujeito na ação. Portanto, a esperança é uma ação, emoção. Portanto, uma das características da esperança é a de que tem que ter um objeto. Há uma esperança por ou de algo acontecer. Este objeto pode ser uma coisa concreta ou algo menos tangível, como um estado de ser. Em qualquer das formas, a esperança tem um objeto de desejo. A esperança tem ganho significativo reconhecimento em saúde pelo seu potencial terapêutico, em tempos de perda, sofrimento e incerteza, e também no conforto dado àqueles que acompanham a pessoa em sofrimento. Há quase 3 décadas que assim é referido na literatura. Em literatura de enfermagem médica, também já na década de 80 do século passado, é referido que os profissionais de saúde têm uma obrigação de promover, instilar e encorajar esperança nos seus doentes. A esperança é considerada como uma emoção positiva, fundamental na experiência humana, preditora de bem-estar e qualidade de vida, por vários autores. É ainda reconhecida, de facto, uma estreita ligação entre a esperança, o sentido de vida, o bem-estar espiritual e a qualidade de vida. Uma das autoras também é Watson, como lhe referi. A esperança também é considerada como uma estratégia de coping que contribui para ultrapassar situações complexas. A ação da esperança tem impacto positivo em situações de doença aguda, crónica e ameaçadora da vida ao longo do ciclo vital. Gostaria de uma forma simples, tanto quanto é possível, quando falamos de algo tão complexo, gostaria de partilhar convosco algumas ideias que tenho sobre, digamos, alguns atributos, se é que se pode dizer assim, da esperança.
por um lado, fazer um voo e cruzar isso também com algumas perspectivas disciplinares, onde se inclui também a da enfermagem. Portanto, fazer este voo por a esperança como sendo essencial à vida, a esperança precisando de ajuda, a esperança precisa de esperança, a relação da esperança com a espiritualidade, a relação da esperança com a motivação, a relação da esperança com o tempo e com a vivência do tempo, a esperança como experiência humana subjetiva, parece um pleonasmo, mas não é, e a esperança enquanto algo resiliente e ao mesmo tempo frágil. Quanto à primeira, enfim, característica, não gosto de chamar assim, mas à falta de melhor termo. A esperança é essencial à vida. Trago-vos aqui o quadro da Guernica de Picasso. Digamos, uma declaração do próprio Picasso contra a violência e contra a guerra, e que de algum modo traduz, enfim, a visão da Guerra Civil Espanhola. André Malraux, que tem um livro chamado Esperança, e que esse romance também se passa, digamos assim, os seus personagens também ligados à Guerra Civil Espanhola, um deles nos diz, quase no fim da obra, de facto, que o mundo sem esperança é insuportável. Portanto, na literatura e noutros modos e noutras artes, de facto, podemos perceber como também a esperança é referida como importante e tão importante à vida que uma vida sem esperança ou um mundo sem esperança é insuportável. Gostaria também de vos dizer que a esperança, peço desculpa que andei rápido demais, a esperança é um conceito fronteira. Para Barnard, por exemplo, quando não sentes pertença exclusiva de uma única disciplina. De facto, a esperança enquanto conceito tem sido um tópico de investigação para alguns filósofos e teólogos, para quem ela é essencial à vida, quer à vida individualmente, quer à vida coletiva. Por exemplo, Marcel, um filósofo, e Bloch, um outro, que trabalhou o princípio esperança digamos, aborda esta temática da esperança no seu livro O Princípio Esperança, como estava a dizer, e na relação com a formação e transformação social, considerando este princípio esperança fundamental de uma utopia socialista. Aqui era numa perspectiva, de facto, coletiva. Temos também Marcel. Marcel, também filósofo, e que também reflete sobre a esperança e que vos vou apresentar alguns aspectos muito breves, numa perspectiva individual, na sua fenomenologia e metafísica da esperança. No âmbito da literatura psicológica sobre a esperança, duas perspectivas também gerais podemos encontrar. Uma perspectiva dinâmica e uma perspectiva cognitiva-comportamental. Portanto, há autores que se posicionam nestas duas grandes perspectivas, digamos assim. Começando pela filosofia e partilhando algumas ideias que aprendi com a leitura de Gabriel Marcel. Marcel, em Homo Viator, explora a fenomenologia e metafísica da esperança a partir de uma perspectiva judaico-cristã. Vê a esperança enquanto um mistério de natureza espiritual e que surge em resposta a provações pessoais que ele considera uma forma de cativeiro. Para Marcel, a esperança é paradoxal, na medida em que surge em situações aparentemente desesperadas. Ter esperança é reconhecer as limitações das situações, ao mesmo tempo acreditando que as oportunidades também existem. Dada a natureza intersubjetiva da esperança e a indissolúvel ligação que junta a esperança e o amor, peço desculpa, adiantei-me. Queria só partilhar convosco esta frase de Marcel que nos diz que quanto menos a vida é experimentada como cativeiro, menos a alma será capaz de ver o brilho dessa misteriosa luz disfarçada que ilumina o centro do lugar onde habita a esperança. E, portanto, esta questão do paradoxo e das situações, aparentemente, que é preciso a pessoa sentir-se na adversidade e como que em cativeiro, presa de algum modo, para poder vivenciar a esperança. Também este autor, digamos que considera que a esperança tem uma natureza também intersubjetiva e que é indissolúvel a sua ligação com o amor.
E por isso ele diz-nos que não se pode abrir o processo da esperança sem instituir ao mesmo tempo o do amor. A sua análise fenomenológica da esperança enfatiza a natureza então intersubjetiva, mas também transcendente e paradoxal da esperança. Para Marcel, a esperança não consiste na mera espera de algo. Consiste numa espera fundada, numa abertura daquele que espera e daquilo ou do que é esperado. A esperança encontra-se fundada na transcendência. Significa algo individual e tem um caráter filosófico no que se refere ao ser e não simplesmente ao ter. Esperar é levar dentro de si o gérmen da confiança no futuro. Só um bocadinho, que eu agora tenho aqui um problema porque tenho... não estou a conseguir ver o slide todo, mas não interessa. O primeiro e, digamos que, mais fundamental dos conceitos que uma teoria da esperança exige, para outro autor, chamado Entral, é o conceito de espera, enquanto ingrediente básico e essencial da existência humana. A espera humana é um hábito da natureza primeira do homem, consistente com a necessidade vital de desejar, projetar e conquistar o futuro. Aquilo que espera aspira a continuar sendo. E o projeto é a forma primária da espera humana. Então, Entralgo define a esperança como esse hábito de uma segunda natureza do homem, por obra do qual este confia de modo mais ou menos firme na realização das possibilidades de ser que pede e oferece a sua espera vital. A esperança é espera confiada. Confia quem crê no bom termo da insegura e irrenunciável pretensão de ser que a fiança é. Confia com reserva e cautela na realidade, no todo do real. O com que leva a fiança à confiança exige essa referência ao todo. A confiança é o momento que leva à espera a esperança. Estou aqui com um problema, não estou a conseguir virar a folha. Já está. As teorias de desenvolvimento e psicodinâmicas influenciaram amplamente a literatura de psicologia sobre a esperança. Estas teorias situam as origens da esperança no desenvolvimento precoce e veem a esperança como um comportamento humano fundamental que ativa, molda e sustém o desenvolvimento psicológico. A teoria de desenvolvimento psicossocial de Erikson considera a esperança como uma das várias qualidades básicas do ego, cada uma das quais tendo o seu tempo de origem e crise, mas persistindo ao longo da vida. Para Erikson, a esperança é a mais precoce e mais estável das qualidades básicas do ego. E é a virtude mais indispensável e inerente ao estado de se ser vivo. A esperança é o resultado positivo do estádio precoce da confiança versus desconfiança e surge da mutualidade entre o bebê e os que dele cuidam. Os primórdios da esperança assentam assim no primeiro encontro do novo ser com pessoas maternais confiáveis. Mantendo uma lente desenvolvimentista sobre a esperança, este autor sugere que a esperança adquire novas qualidades em diferentes estádios de desenvolvimento. À medida que o indivíduo se move para a idade adulta, até, na sua forma madura, se tornar fé, não essencialmente dependente na evidência ou razão. O trabalho de Erikson sobre a esperança junta-se aos de outros que consideraram a esperança como fundamental importância na vida humana, mas também forneceu um quadro de referência que estabelece laços explícitos entre a esperança nos indivíduos, as suas interações interpessoais próximas e a sociedade na qual vivem. Diz-nos Collier
que a vida se retira de cada vez que a preocupação com o que morre é maior do que a preocupação com o que vive. Também nos diz Martin Luther King: If you lose hope, se perdermos a esperança, de algum modo perdes a vitalidade que te faz com que a tua vida se mova. You lose, perdes essa coragem de ser, essa qualidade que te ajuda a continuar, apesar de tudo. Doentes têm também identificado a esperança como força promotora de vida, que pode ser fortalecida através da sua relação com quem presta cuidados. E gostaria aqui de trazer exatamente o que, Só um momento. De vez em quando há aqui um problema com a passagem dos... Pronto. Portanto, num estudo que desenvolvi na minha tese de doutoramento, com o título Esperança em Ação, Experiência da Esperança em Pais de Crianças com uma Doença Crónica, um dos temas desta experiência foi o chamado perseverar em conjunto na existência. E gostaria, exatamente também, para de algum modo ilustrar este lugar da esperança, nesta experiência destes pais, mas por outro lado, como essencial à vida, como essencial também na relação com os outros, e neste caso com os enfermeiros, gostaria de partilhar convosco este excerto. Portanto, uma mãe que tinha o seu filho lactente internado, com uma situação grave, depois de uma cirurgia, e ela dizia o seguinte: uma enfermeira, cortar as unhas, eu tenho aqui cortar as unhas quando ele estava todo entubado e já nem tinha quase espaço para fazer festinhas, aquilo para mim era uma força que vinha para mim de um para o outro, porque sentia que estava do meu lado, não é? Porque não é só tratar, é preciso também dar esta força, que não é preciso dizer nada, é nos gestos pequenos, é no miminho, dar um mimo ao bebê e tapar. E havia pessoal que fazia isto e havia pessoal que não fazia. E realmente isto eram sinais. Esses sinais para mim, os miminhos, o cortar as unhas, o limpar, dar banhinho, tentar pô-lo bonito, pentear, dá esperança. Isso transmite muita esperança. Quer dizer que ninguém desistiu. Uma outra característica que eu trago é de que a esperança precisa de ajuda. E, de facto, em contraste com o caráter solitário do desespero, a esperança leva à comunhão e à reciprocidade, tal nos diz Marcel. A esperança, para Lynch, que é um teólogo, diz-nos que é um sentido interior de que há ajuda fora de nós. Em enfermagem, vários autores realçam a promoção da esperança como uma atividade crucial, assim como a relação cuidar, ajudar, esperança. Um dos primeiros autores a considerar a esperança como preocupação vital da enfermagem foi Vallot, que acreditava que a esperança era essencial para restaurar a totalidade do ser e que era possível mesmo quando se estava a morrer. Reflete vários temas anteriormente desenvolvidos por outros autores, no âmbito até da filosofia, que construíram a esperança como essencial à vida, presente nos laços entre indivíduos e influenciada pelas ações de outros. Novo na sua reflexão sobre a esperança é o considerar que inspirar esperança se constitui como uma atividade específica dos enfermeiros. Identificou como finalidade da enfermagem ajudar o doente a alcançar uma plenitude de ser que é sempre possível. Estamos, portanto, no início da década de 70. E a esperança é considerada como foco de atenção em enfermagem por vários autores. A investigação sobre a esperança em enfermagem começou a ser vista então depois de Vallot como uma prioridade. Vários estudos foram desenvolvidos para descrever o fenómeno da esperança e identificar os seus fatores constitutivos. Desses estudos decorrem modelos teóricos que concebem a esperança como experiência multidimensional, envolvendo relações interpessoais,
um foco no futuro, a realização de objetivos, sendo exemplos os do Fultimar Tóquio, ali referidos, e também de Farhan, Hirth e Popovich, assim como vários estudos também de revisão sobre a esperança. A esperança é considerada como foco de atenção em enfermagem por vários autores, como inerente aos fatores Curative e processos Caritas de Watson, presente nos processos de cuidado identificados por Swanson, na sua relação com o cuidado evidenciada por Esbin, como uma experiência universal de saúde trabalhada em Parse e como inseparável da ajuda, como são exemplos os trabalhos de Cutcliffe, entre outros. No modelo do Fultimar Tóquio, esta perspectiva multidimensional da esperança é muito mobilizada em vários estudos, fundamentalmente uma perspectiva qualitativa da experiência da esperança nas pessoas. E estas autoras consideram que a esperança é uma força de vida dinâmica e multidimensional, caracterizada por uma expectativa confiante, contudo incerta, de alcançar um bem futuro que para a pessoa com esperança é realisticamente possível e pessoalmente significativo. E o sublinhado é o ênfase que vem no original. Confiança e incerteza refletem diferentes dimensões da esperança e, portanto, podem coexistir na pessoa. Neste modelo, a esperança tem duas esferas e várias dimensões. Uma esfera, a chamada de esperança generalizada, que é um sentido de algumas mudanças futuras benéficas, mas indefinidas, de âmbito amplo e não está ligada a qualquer objeto de esperança concreto ou abstrato. Protege contra o desespero quando a pessoa é privada de esperanças particulares e preserva ou restaura o significado da vida. E uma outra esfera, que é a da esperança particularizada. Como o nome sugere, a esperança particularizada centra-se no atingir de um resultado específico. Os objetos de esperança podem ser de natureza concreta ou abstrata. Resultado, bem ou estado de ser que é particularmente valorizado. A esperança generalizada e a particularizada trabalham em cooperação. Por vezes, o sucesso da esperança particularizada dá suporte a uma esperança generalizada em declínio. Outras vezes, a esperança generalizada amortece esperanças específicas quando os objetos de desejo não são ganhos ou recebidos. A esperança generalizada também pode fornecer um clima propício a que esperanças específicas possam ser formuladas e arriscadas pela pessoa. Do Fultimar Tóquio identificam então também, como referimos, 6 dimensões de esperança, 6 dimensões em concreto. A dimensão afetiva, a cognitiva, a comportamental, a filiativa, temporal, contextual. Sugerem que cada uma destas dimensões tem componentes que estruturam a natureza e experiência da esperança. Coletivamente, estas dimensões formam os processos de esperança. Temos aqui exemplos. A afetiva, com um sentido fundamentalmente ao nível das emoções, sentimentos e incerteza. A comportamental, a orientação para a ação rumo aos resultados desejados, motivação para a concretização de objetivos. A afiliativa, que integra os elementos de interação social, a orientação para os outros e também a autotranscendência. A cognitiva, que inclui os processos intelectuais para a avaliação da realidade e estabelecimento de objetivos. A contextual, que se refere às circunstâncias de vida que ativam e testam a esperança das pessoas. E a temporal, experiência pessoal do presente que se ancora no passado e se dirige ao futuro. Gostaria, porque estamos nesta rede da ciência da enfermagem para o cuidado humano, gostaria de algum modo, enfatizar o fator curativo número 2, o processo Caritas também, perdão. E o processo Caritas 2, 2008, ou Caritas Veritas, nomeadamente que se reporta à esperança, embora saibamos que todos os processos têm um sentido em comum e não podem ser, digamos, separados propriamente. Mas diria aqui que a instilação de fé e esperança é um dos fatores curative e, nomeadamente, refere-se ao estar autenticamente presente, capacitando e sustendo a fé, a esperança e o sistema de crenças, honrando a vida interior, subjetiva, de si mesmo e do outro. E gostaria de ler um pouco o que nos diz Watson, que a presença autêntica também requer
uma atenção plena no momento, especialmente quando instila fé e esperança. E vejam esta subtileza até do termo. Já o primeiro termo, em 79, era instilar, porque há aqui uma subtileza na relação e no que se refere à esperança. Um dos modos como sentimos esperança é oferecer esperança aos outros. Muitas vezes descobrimos isso nesse momento porque estamos verdadeiramente presentes, não é? Nesse momento, nesse presente, somos nesse momento a esperança. Podemos tornar a esperança para alguém que está isolado, só, abandonado na prisão, ou na prisão, mais concretamente, do seu desespero ou da sua doença, do medo, do sofrimento. Estando sensível à nossa presença e à consciência Caritas, podemos ser aquele que faz a diferença entre a esperança e o desespero num dado momento. Eu gostaria de partilhar convosco uma ilustração de um relato de um pai com quem tive o privilégio de fazer um estudo para um pai de uma criança com cancro, naquele mestrado que a Inês há bocadinho falava, e que permanece também na minha memória e que de algum modo ilustra também o que eu quero dizer. Esse pai tinha um filho com leucemia, que tinha acabado de dar entrada no hospital. A mãe tinha, portanto, tinha um outro filho mais jovem e a mãe teve que ir para casa e este pai ficou à noite com o seu filho. E ele diz-me, e a questão era que ele me descrevesse situações de interação com profissionais de saúde que tivessem influenciado a sua esperança. Eu não disse se seria positivo ou negativo, influenciassem. E ele diz-me isto. A enfermeira olhou para mim. Foi uma conversa se calhar banal para ela, mas para mim afetou-me tremendamente. Porque estava ali perdido durante a noite com um filho mau. O mais importante foi realmente a atitude humana dela. Foi aquela disponibilidade. Nessa altura marcou-me, porque ela teve essa disponibilidade para comigo. E este enfermeiro olhou para mim, tocou-me a mim também muito, porque me traduz muito a ideia da ética da face do Levinas e que de que modo é que a face do outro me interpela, ou interpelou esta enfermeira, e interpelou o sofrimento deste pai, como interpelou esta enfermeira do ponto de vista ético, para estar presente e estar ali e vê-lo, de facto, portanto, como ele se foi visto como ser humano. Peço desculpa. Eu gostaria só de saber do tempo, como é que estamos? Ok. Estamos em cima dos 30 minutos da apresentação. Então vou avançar mais rápido, vou atrasar um bocadinho só. Gostaria só de dizer que, em termos de intervenções de enfermagem promotores de esperança, há vários programas de promoção de esperança, cuja efetividade está avaliada e em investigação. Alguns deles são os que aqui temos, alguns exemplos, programas individuais e outros programas em grupo, fundamentalmente em grupos de ajuda mútua. Gostaria de não deixar de destacar os programas de promoção de esperança em Portugal, nomeadamente os individuais, desenvolvidos por Querido e também por Marques, o programa Promotor de Esperança, dirigido, no fundo, a pessoas com doença crónica avançada e a familiares de pessoas com doença crónica avançada. E esse programa, digamos, em complemento às atividades, tem estes manuais de exercícios para ajudar as pessoas a exercitar a sua esperança. Depois temos os grupos de ajuda mútua, também os programas de promoção de esperança numa perspectiva grupal, o grupo de ajuda mútua, em que uma das autoras saliente de facto é Xarep, nomeadamente com a criação do modelo de intervenção e ajuda mútua promotor de esperança. A esperança precisa de esperança, porque ela é uma experiência partilhada, pode ser enfraquecida ou fortalecida pela esperança dos outros. E vou andar, portanto, tinha aqui umas ilustrações que vou deixar passar. A esperança é contagiosa e não se esqueçam também que o desespero também é. E nesse sentido também gostaria de avançar com outra característica da esperança, que é a sua relação com a espiritualidade. Ela também é fortalecida e sustentada através da espiritualidade e pode ser até considerada uma necessidade espiritual. Para Oliver, a esperança é um modo de estar no mundo através do qual o sentido da vida é afirmado face à aparente ausência do sentido de morte. É uma das 3 virtudes teologais e, na linguagem cristã, em particular, é um dom divino, mediante o qual o crente se sente inclinado a confiar no cumprimento das promessas divinas, nomeadamente a promessa da salvação. Esta esperança nasce da fé cristã, mas a fé também pode ser perspectivada digamos, num sentido antropológico, como até já tínhamos visto antes, quando falámos de Erikson,
E aqui a esperança também, a sua relação com a fé, entendendo a fé como uma dimensão antropológica inerente a todo o ser humano, seja ele cristão, budista, ateu marxista, ateu secularizado, etc. Porque a fé é uma estrutura de valores significativos para a existência humana que mostra a cada um o que deve fazer e como deve estruturar a sua vida, além de ser um princípio cognoscitivo que permite distinguir o que é importante para cada um. A esperança e a motivação está muito ligada com as perspectivas cognitivo-comportamentais da esperança na área da psicologia. Um dos primeiros autores foi Stotland, que considerou a esperança como uma expectativa maior que zero de atingir um objetivo e, uma probabilidade maior que zero de atingir um objetivo. Portanto, tinha este tipo de perspectiva. Mas dizia-nos já na altura que com esperança o homem age, move-se, realiza, e sem esperança está frequentemente entorpecido, indiferente, moribundo. Nesta linha, também um outro autor que é muito também trabalhado no nosso país e não só, e depois no âmbito da psicologia positiva e em particular na perspectiva mais cognitiva ou comportamental, temos o autor Snyder e depois os seus discípulos também, que para quem a esperança sem objeto não pode viver. E a esperança envolve a percepção de que metas pessoais podem ser atingidas. Tem uma linguagem muito particular, para este autor, digamos que a linguagem usada por ele para descrever as suas ideias sobre esperança é característica de facto. Segundo ele, a esperança é o processo de pensar sobre os seus objetivos e a motivação de se mover na sua direção, a que se chama agency, e os meios de alcançar esses objetivos, a que ele chama pathways. Quanto ao tempo, a maior parte das teorizações sobre esperança, a maior parte das teorizações, digamos, refere que a esperança é orientada para o futuro, mas de todo modo partilho aqui convosco esta percepção de Jevon de que a esperança é temporal antes de mais. Ela desenha-se no passado, na nossa história e biografia, é experienciada no presente e dirige-se para o futuro. Um alerta para que a esperança, embora universal, tem manifestações específicas e individuais e subjetivas e, portanto, enquanto experiência subjetiva, tem, obviamente, a capacidade de diferir entre pessoas. E porque a realidade de uma pessoa é subjetivamente experimentada, a esperança também pode ser realista aos olhos de quem a tem e irrealista para outros, o que nos coloca questões, enfim, do foro ético importantes. E também nos coloca esta ideia de que a esperança é, por um lado, resiliente, mas também frágil. Ela é mais corretamente pensada como ainda lá estando quando tudo o resto se foi. Muitas vezes podemos pensar que a pessoa está tão desesperada, tão desesperançada, mas no fundo tem uma esperança, ou seja de que tipo for, ou de abertura ao mundo, e portanto é algo que temos que ter em atenção. E parte também do que faz com que a esperança seja esperança, é a tomada de consciência de que nem toda a esperança é realizável, ou de que a esperança traz consigo a possibilidade do desapontamento, e por isso mesmo a esperança torna a pessoa mais vulnerável. Há uma vulnerabilidade acrescida à pessoa que está esperançosa ou que tem determinadas esperanças, o que exige um outro tipo de gentileza e de atenção na relação de cuidado, sem dúvida. Isto foi tudo. De vez em quando fico com... Portanto, a esperança tem sempre um elemento de tempo envolvido, está sempre em relação com algo ou alguém. Os elementos conceptuais, empíricos e teoricamente derivados parecem indicar que a esperança é multidimensional, dinâmica, empowered, central à vida e relacionada com a ajuda externa, relacionada com o cuidado e orientada para o futuro e altamente personalizada. Eu sei que já é muito tarde, mas pedi a gentileza de pedir só mais 3 minutos, que tem a ver com aquele início, para vos partilhar aquilo que aprendi sobre a esperança de um outro modo, porque de facto as palavras e aquilo que disse, de algum modo, quando falamos de uma experiência humana, muitas vezes as palavras são de facto insuficientes para a descrever. E a maior parte das vezes as palavras podem fazer o oposto, obscurecer a experiência, dissecá-la, matarem até. E por vezes no processo de falar sobre o amor, ódio ou esperança, como é o caso, perde-se o contacto com o que era suposto estar a falar sobre. Poesia, música e outras formas de arte são de longe os melhores meios para descrever a experiência humana. E embora eu não seja poeta, não é de todo isso que vou apresentar, mas vou de um outro modo, esteticamente, apresentar-vos o que compreendi sobre a esperança quando tive o privilégio de aceder à compreensão e à vivência dos pais de crianças com cancro. Ter esperança é esperar pelos resultados dos testes e radiografias, pelas consultas, pelas cirurgias. Ter esperança é esperar que o organismo sare e o espírito reanime.
Ter esperança é reconhecer as limitações nas situações, ao mesmo tempo acreditando que as oportunidades também existem. Ter esperança é percorrer a linha entre tolerar constantes provas e invasões e declarar: mais não, agora não. Ter esperança é saber que alguém está a fazer um esforço para ajudar, que alguém luta ao nosso lado, que a família nunca está longe demais. Ter esperança é saber que aquilo que acontece é o melhor da tecnologia e o melhor da humanidade. Ter esperança é querer a vida e as suas mil pequenas coisas, ter vontade de abraçar a vida apesar dos riscos. É negar ser tratado como um número, manter aberta a possibilidade de ser a exceção. É tentar de novo, é saber que há outras saídas, ir para além do tradicional. É saber que se continuará a cuidar quando os limites da ciência forem atingidos, porque no cuidado não existe o já não vale a pena. Ter esperança é transformar o Adamastor em cabo de boa esperança. Ter esperança é esperar continuar a ter esperança. Obrigada. E agora dava a palavra, pedindo desculpa por este pequeno atraso, porque desnorteei-lhes nas horas, dar a palavra à nossa colega, a Sra. Enfermeira, posso ser eu, não é que dou, não é Inês Costa? Sim. À Inês Jorge. Inês, e esta interrogação, e a esperança dos profissionais de saúde? E a esperança dos enfermeiros? É isso que nós pretendemos então, nesta próxima parte da apresentação, clarificar um bocadinho melhor, encarando a esperança como um fator de resiliência também. Antes de mais, e a professora Teresa fez assim uma síntese da sua apresentação, tendo em conta toda a experiência que teve na sua investigação. Eu, pelo contrário, vou fazer uma pequena introdução, que me foi também desafiada pela professora Teresa a fazer, antes de iniciar propriamente a apresentação relativamente à esperança como um fator de resiliência nos cuidados, nos profissionais de saúde, peço desculpa. E exatamente como Inês Costa tinha dito, o meu percurso profissional tem sido feito sempre também na área da pediatria, e há relativamente pouco tempo terminei o mestrado e tive a oportunidade, enquanto aluna e orientanda da professora Teresa Magão, trabalhar um bocadinho a esperança, incluindo também uma grande área de interesse da minha parte, que são os cuidados paliativos pediátricos, e a relacionar os dois no estudo de mestrado. E partilho convosco que tudo aquilo que foi pesquisado em termos de literatura e todo o trabalho que foi realizado ao longo dos estágios permitiu-me a mim consciencializar-me, e também às minhas colegas de trabalho, que promover a esperança é sempre possível e está presente todos os dias na nossa prática de cuidados. Atualmente, na pós-graduação, o tema da esperança mantém-se presente, seja em qualquer uma das unidades curriculares, seja da relação, do trabalho da relação com os pais e com as crianças, como na comunicação, ela está sempre presente. Isto para dizer que, apesar de todo o estudo na área da saúde e particularmente da enfermagem, o estudo da esperança tenha sido iniciado já nas décadas de 70 e de 80, o seu estudo e a sua investigação permanece atual nos cuidados de saúde. E relativamente à perspectiva da esperança como um fator de resiliência nos profissionais de saúde, tendo em conta a pandemia que ainda estamos a viver, pareceu-nos interessante, à professora Teresa e a mim, trazer para este workshop, que desde já agradeço também o convite e o desafio por parte da professora Teresa em participar e estar com ela. Pareceu-nos então interessante trazer um trabalho que, como é que poderá ser feito, como é que poderá ser mantida a esperança dos profissionais de saúde e a sua resiliência nesta vivência daquilo que é a pandemia, tendo também sempre por trás o referencial teórico de Gene Watson sobre o cuidado humano. E na preparação para este workshop, tive assim a ver textos ou poemas ou músicas que poderiam iniciar esta apresentação e organização, e encontrei um texto
que é pequeno, vou-vos ler, se me permitirem, um texto pequenito do teólogo e poeta português José Tolentino de Mendonça, que se chama O Amor é o caminho que nos leva à esperança. Diz o texto que o amor é o caminho que nos leva à esperança. E esta não é uma espécie de consolação enquanto se esperam dias melhores. Nem é, sobretudo, expectativa do que virá. Esperança não significa projetar-se num futuro hipotético, mas saber colher o invisível no visível, o inaudível no audível e por aí fora. Descobrir uma dimensão, outra dentro e além desta realidade concreta que nos é dada como presente. Todos os nossos sentidos são implicados para acolher, com espanto e sobressalto, a promessa que vem, não apenas num tempo indefinido futuro, mas já hoje, a cada momento. A esperança mantém-nos vivos. Não nos permite viver macerados pelo desânimo, absorvidos pela desilusão ou derrubados pelas forças da morte. Compreender que a esperança floresce no instante é experimentar o profundo do eterno. E este texto pareceu muito bonito e muito adequado para este workshop, e sem mais demoras, passo então à minha apresentação relativa então à esperança como fator de resiliência nos profissionais de saúde. Conseguem ver, sim? Então, como foi dito anteriormente pela professora Teresa também, o conceito de esperança é central à enfermagem e tem também um destaque muito positivo e muito premente desde o início do desenvolvimento da teoria do cuidado de Gene Watson, através do Inspirar Fé e Esperança. E a literatura na área da esperança vai nos dizendo que existem então várias estratégias promotoras de esperança que os profissionais de saúde, nomeadamente os enfermeiros, como centro central à enfermagem, podem aplicar na sua prática de cuidados. E estas podem ser implementadas com intenção terapêutica, através do estabelecimento de relações interpessoais, da comunicação sensível com o outro, pelo estabelecimento de uma relação de confiança, pelo estar presente e o escutar, pelo redirecionar do foco e estabelecer objetivos alcançáveis e realistas, pela promoção do conforto, pelo reconhecimento do valor de cada pessoa, pelo desenvolvimento de estratégias cognitivas e espirituais, pela valorização das pequenas coisas, por ser capaz de dar alternativas ao outro, pelo reconhecimento das suas capacidades e competências e pelo relembrar de memórias significativas. Também, como disse a professora Teresa, existem programas de intervenção em esperança, nomeadamente desenvolvidos por autoras portuguesas, professoras portuguesas, programas de intervenção para pessoas com doença crónica e avançada, e dentro destes programas existem estas estratégias de uma organização de um kit de esperança, ou até mesmo de um diário de esperança, e a escrita de cartas terapêuticas, sejam elas de perdão ou de gratidão. E relativamente à área da pediatria, então a professora Zaida Xarep desenvolveu o MIAMP, um modelo de intervenção em ajuda mútua promotor de esperança, na sua investigação com os pais de crianças com doença crónica. E nesta investigação, a professora Zaida Xarep identifica fatores que são promotores e ameaçadores da esperança, mas também trabalha a esperança enquanto um fator de resiliência que está mais relacionado com os recursos internos do indivíduo que lhe permitem assim vivenciar a sua esperança. Como fatores promotores de esperança temos o estabelecimento de relações com os outros pais que estão a viver a mesma situação de doença da criança, o traçar de metas e objetivos. Como fatores ameaçadores da esperança temos a dúvida na autoeficácia, a incerteza no futuro, a não aceitação até mesmo do diagnóstico, o facto dos pais não serem capazes de cuidar de si também, e também as relações conflituosas que vêm a retirar a esperança. Relativamente aos fatores à esperança enquanto um fator de resiliência e aos recursos que permitem desenvolvê-la, temos o reconhecimento do crescimento pessoal na vivência da doença crónica da criança, a autoeficácia percebida,
bem como o reconhecimento das competências que os pais vão adquirindo e que as próprias crianças vão adquirindo ao longo do tempo. Na preparação, então, para este workshop, a professora Teresa partilhou comigo este artigo, que consideramos bastante pertinente, tendo em conta a situação atual, não só de pandemia, mas que reconhece que os profissionais de saúde estão sujeitos a muitos fatores estressantes, a muitas adversidades, e este artigo permite olhar para a aplicação também da teoria do cuidado humano de Gene Watson junto dos próprios profissionais de saúde. O objetivo do artigo é então produzir um modelo de resiliência da ciência do cuidado unitário, explicando toda a parte científica relacionada com as neurociências e com a pesquisa feita também na área da psicologia, de forma a aumentar a resiliência nos profissionais de saúde. E aqui, neste artigo, resiliência é definida como a capacidade psicológica da pessoa se conseguir ajustar, adaptar e recuperar rapidamente das dificuldades sem que existam consequências psicológicas como o medo, a depressão, a ansiedade, o desenvolvimento de stress pós-traumático e até mesmo o burnout. Pode ser considerado como um sinal ou um sintoma de desesperança. Então, os autores pegam nos 10 processos Clinical Caritas e definem 6 estratégias de resiliência que os profissionais de saúde podem aplicar para si. E aqui foi feita uma tradução livre do artigo, e estas 6 estratégias são então envolver amor, gentileza por si e pelos outros, o nutrir relações e conexões interpessoais e intersubjetivas, aprofundar o uso criativo do self e o sentimento de pertença, equilibrar a autoaprendizagem, a autoperceção e a evolução da consciência de si, perdoar e libertar a negatividade, e aqui, claro, vamos dar sempre mais ênfase ao inspirar e manter fé e esperança. Aqui só para vos mostrar a forma como os autores construíram então este modelo. Aqui à esquerda temos então toda a parte científica e a aplicação da teoria do cuidado humano de Gene Watson e dos 10 processos Clinical Caritas foram definidas estas 6 estratégias que vos disse ainda agora, e os autores sugerem para cada uma destas estratégias atividades que os profissionais de saúde podem desenvolver na sua prática diária, de forma a que consigam atingir um estado de bem-estar e melhorar então a sua resiliência. O objetivo é mesmo este, aumentar o sentimento de resiliência, de pertença, de realização profissional, e também que os próprios profissionais de saúde consigam reconhecer-se e conhecer-se melhor e consigam definir os seus próprios limites, no sentido de evitarem o desenvolvimento de sentimentos e problemas psicológicos mais negativos, como a depressão, a ansiedade e o burnout, que volto a referir, pode ser um sinal então de desesperança. Olhando assim mais pormenorizadamente para cada uma das estratégias e das atividades, penso que não, mais uma vez, tradução livre, está bem? Então, para a estratégia do envolver o amor e a gentileza por si e pelos outros, os autores sugerem atividades como ser gentil e mostrar empatia para conseguir com os outros, o incorporar o amor e gentileza nas rotinas diárias e honrar as contribuições uns dos outros, e retribuir também às comunidades onde se inserem através de ações de voluntariado. Na estratégia de nutrir relações e conexões interpessoais e intersubjetivas, referem o conectar-se com pessoas de confiança e compassivas, ser responsiva às necessidades e sentimentos dos outros, promover momentos de cuidado, momentos de caring, aqui pus os momentos de cuidado, mas construir e manter relações de caring e healing. Relativamente à estratégia de aprofundar o uso criativo do self e o sentimento de pertença, o aceitar por meio da empatia e a autorrevelação habilidosa, aqui
mais no sentido do uso das diferentes artes para se autorrevelar, a valorização das experiências subjetivas, criar uma atmosfera de pertença e encorajar o envolvimento profundo de todos da equipa na tomada de decisão. Relativamente à estratégia do equilibrar a autoaprendizagem, a autoperceção e a evolução da consciência de si, os autores sugerem atividades como o reconhecimento da singularidade uns dos outros, o estabelecimento de metas realistas, o ser-se compassivo consigo mesmo e exercer também uma mentoria transcendente, na valorização do perdão e de libertar a negatividade. Temos atividades como aplicar uma reestruturação cognitiva, mudar o foco e manter-se positivo, cultivar uma mentalidade construtiva e praticar mindfulness, libertando também assim emoções negativas. E aqui vamos dando maior ênfase à estratégia do inspirar e manter fé e esperança, que os autores reconhecem, que permite aos profissionais de saúde manter-se de pé e positivos para enfrentar as adversidades, peço desculpa, e sendo assim considerada essencial de ser cultivada enquanto uma estratégia de resiliência. As atividades que os autores propõem, identificam no artigo, são a prática de ações positivas e gratificantes, uma vez que estas aumentam o volume da matéria cinzenta no hipocampo e no neocórtex, que nos capacitam ao nível da memória e do próprio pensamento crítico, apreciarmos o que temos na vida e sentirmos-nos gratos. Os altos níveis de gratidão influenciam positivamente tanto a saúde física como mental e promovem a autoestima dos profissionais de saúde. O renovar o sentimento de propósito e utilizá-lo como bússola interna que guia os profissionais de saúde para reencontrar a paixão das ações que praticam e o significado, e reencontrar também o significado de ser profissional de saúde, ou seja, quando existe um propósito, o sentimento de esperança aumenta e sentimos-nos sem dúvida mais realizados. No confronto com todos os momentos de sofrimento humano, as adversidades e dificuldades, encará-las como temporárias, ou seja, estamos a vivê-las neste momento, mas eventualmente elas têm um fim. E podemos também inspirar fé e esperança em nós e nos outros, honrando o mundo interior e subjetivo de cada um, promovendo a nossa integridade e a dos outros, e estarmos abertos às possibilidades da espiritualidade, do desconhecido e à ocorrência de milagres. Da mesma maneira que muitos dos processos Clinical Caritas estão relacionados entre si, muitas destas atividades que são sugeridas no artigo são promotoras de resiliência, todas elas são promotoras de resiliência e muitas delas são também promotoras de esperança. A questão aqui é sublinhar o quão importante é conseguirmos melhorar a nossa resiliência, e ao melhorarmos a nossa resiliência enquanto profissionais de saúde, estamos também a aumentar o nosso sentimento de esperança. Depois, e estou quase a terminar, encontraste também dois outros artigos disponíveis no site da Watson Caring Science, e estes sim estão estritamente ligados a todo o contexto de pandemia e a necessidade dos profissionais de saúde conseguirem cuidar deles mesmos e de melhorarem a sua resiliência no sentido de serem capazes de melhorar o seu autoconhecimento e serem capazes de exercer as suas funções também da melhor maneira, na verdade, serem capazes de cuidar melhor do outro. E no primeiro artigo, que se chama Caring Science and Moral Distress in Nurses During COVID-19 Pandemic, o artigo reforça que o distress moral, a falta de equipamentos de proteção individual, a necessidade de reorganização dos serviços e de reforçar as equipas que estão na linha da frente a cuidar de doentes Covid, o contacto constante com a morte, apesar de todos os esforços evidenciados pelas equipas, e o desconhecido, isto há de ter sido se calhar mais no início da pandemia, mas o desconhecimento sobre a forma como o vírus se iria comportar,
e como é que iria evoluir a partir daí, tornou o grupo dos profissionais de saúde ainda mais vulneráveis ao desenvolvimento de doença física e mental. Então, ao longo do artigo, juntamente com a aplicação dos processos Clinical Caritas, foram sendo sublinhadas várias atividades que os profissionais de saúde podem ir exercendo e podem ir fazendo na sua prática diária, e aqui vou dar especificamente, vou dar mais ênfase aos que vêm referidos no artigo relativamente ao inspirar fé e esperança, em que é sugerido como ponto de partida sermos capazes, enquanto profissionais de saúde, de examinar as nossas próprias crenças, o que é a esperança para nós, e continuarmos a praticar atividades espirituais que já tínhamos como hábito antes, o aprender a estar presente e escutar com intencionalidade e sem julgamentos, honrando, lá está, o sistema de crenças também do outro, e o sermos capazes de criar momentos de silêncio e de pausas para reflexão. No segundo artigo, que se chama COVID-19, an Organizational Theory-Guided Holistic Self-Caring and Resilience Project, temos, apesar de não haver ou não serem especificadas atividades específicas relativamente ao processo Clinical Caritas Inspirar Fé e Esperança, vem como um todo. Na verdade, este segundo artigo descreve a implementação de um projeto implementado num hospital universitário dos Estados Unidos, onde 16 Caritas Coaches foram mobilizados para implementar atividades de autocuidado na instituição durante 7 semanas, aqui com o objetivo de criar uma relação de cuidado transpessoal com os profissionais de saúde. E as atividades que vêm descritas de uma forma muito resumida são práticas de autocuidado de mindfulness, de sermos capazes de expressar gratidão, a expressão de afirmações positivas diariamente, os exercícios de respiração intencional e aromaterapia. E os resultados da implementação deste projeto foram realmente muito positivos. Peço desculpa, porque atendendo às necessidades de autocuidado e resiliência dos profissionais de saúde, foi possível mudar ao nível institucional para um ambiente de medo, de fadiga, de stress e burnout, para um ambiente de conexão humana, de intenção consciente de presença atenta e carinhosa, de gratidão e de propósito, melhorando assim também o bem-estar dos profissionais de saúde, mas mais importante também todos aqueles que são receptores dos nossos cuidados, os nossos utentes. Portanto, ser resiliente é ser mais esperançoso, e temos que trabalhar e ser capazes de trabalhar o nosso autocuidado para sermos capazes de cuidar. E esta era realmente a mensagem que eu queria passar. Existem outros estudos, tem havido muitos estudos publicados ultimamente que relacionam a vivência da pandemia e a forma como os profissionais de saúde estão a lidar com toda esta situação, e é preciso termos consciência de que precisamos de cuidar de nós também. E não sei se a professora Teresa quer acrescentar mais alguma coisa, mas para já esta era a mensagem que queríamos passar. Ficam aqui as referências bibliográficas e muito obrigada pela vossa atenção. Vou só despartilhar. Professora Teresa Magalhães não tem o som ligado. Peço desculpa. Tem razão. Inês, obrigada. Não queria acrescentar muito mais. Só dizer que, de facto, agradecer também pela partilha que nos trouxe da reflexão que fez em torno destes artigos, e que de algum modo mobilizam o referencial teórico da Jean Watson, mas que nos colocam nós, enquanto profissionais, também no centro em termos de uma atenção particular a nós mesmos e ao nosso cuidado, autocuidado, diria assim também, por exemplo. Gostava então de passar já a avançar e se calhar vou compartilhar. Inês, posso? Ok, obrigada. Deixa-me só.
Vou começar então, e vamos, em